Então vocês vejam que a proposta aqui é que no início de cada mês vocês parem para poder projetar como é que vai ser o mês financeiro de vocês, ou seja, quais vão ser as entradas que estão previstas que vocês vão ter, quais vão ser os gastos que já estão previstos que vocês vão ter também. Então, a ideia é que vocês façam esse tipo de planejamento, esse tipo de projeção no início de cada mês, dividindo o mês em quadrantes, cada semana é um quadrante, considerando que o mês começa com o dinheiro que você tem na sua conta corrente e a partir dali você vai considerando quais são as entradas de todos os projetos que você participa, das aulas que você dá, ou seja, todas as coisas da sua vida profissional e considerando também quais são os gastos que você tem ao longo das semanas, colocando o dia que isso vai acontecer e a categoria, se é um aluguel, se é um plano de saúde, se é um reparo num instrumento que você vai fazer. E aí, o que isso significa? No início do mês, você vai ter uma projeção de como vai ser financeiramente o seu mês. E aí, o que vai ser importante? Você fez a projeção ao longo do mês inteiro, considerando as semanas. Ao final de cada semana, vai ser preciso que você olhe para aquela semana, olhe para aquele quadrante, para poder verificar se aquilo aconteceu como você tinha previsto mesmo. Ou seja, se você recebeu o dinheiro que você estava esperando receber, se você realmente gastou com as despesas que estavam previstas de você gastar. Ou seja, quando você faz a sua projeção do seu planejamento financeiro, você está projetando, pensando as coisas que podem acontecer. Mas a gente precisa ter certeza se realmente aconteceu daquela forma. Por isso a revisão é tão importante. Por isso eu falei no início desse módulo que vai ser preciso que você coloque o seu planejamento financeiro na sua rotina de atividade. Então, será que não vai ser interessante você destinar 15 minutos, 20 minutos por semana para você revisar o seu quadrante, para você revisar aquela semana inteira? Por que isso daqui é importante? Porque é a partir dessa revisão, dessa análise que você vai fazer, que você vai ter certeza de como foi aquela semana. Com o tempo, e aqui vai ser preciso que você realmente dedique um tempo, que você tenha paciência, com o tempo você vai aprendendo mais, vai entendendo mais como que as suas semanas se comportam. Qual será a semana que entra mais dinheiro na sua vida financeira? Qual que será a semana mais pesada, aquela que você gasta mais? Ou seja, esse tipo de resposta você vai tendo com o tempo e com as análises que você vai fazendo da sua vida financeira, pensando aí nos seus quadrantes que vão compor um mês inteiro. E aqui, vamos olhar para aquele planejamento artístico que a gente fez no módulo 1, considerando um músico que até dezembro de 2021 tem o objetivo de lançar um álbum. Vamos recapitular as principais ações, os principais objetivos que ele precisa cumprir ao longo de cada mês, considerando um planejamento que começa em maio e vai até dezembro de 2021. Vocês vejam aí que a gravação mesmo das músicas está lá prevista para acontecer em setembro. Aí em setembro ele vai ter também que contratar um design, contratar um fotógrafo, contratar um profissional para fazer os vídeos. Ou seja, aí já está previsto em qual mês ele vai precisar contratar esses profissionais, ou seja, ele vai precisar fazer esse investimento. Para chegar lá em setembro e ele ter o dinheiro real para poder fazer esse investimento e pagar esses profissionais, ele vai precisar ter se planejado antes. Ele vai precisar ter olhado para as suas finanças com esse olhar de entender o que está acontecendo e quanto, a partir de que dia, a partir de quanto, de que mês ele vai precisar reservar de dinheiro para chegar lá em setembro e ele ter o dinheiro para poder pagar os profissionais. Então vocês vejam que ao longo de um ano inteiro, para ele conseguir realmente atingir esse objetivo de lançar o álbum até dezembro de 2021, ele vai precisar olhar de forma muito crítica e de forma muito clara para como ele está administrando esse dinheiro. Imagine que chegue na hora da gravação e ele perceba que ele não tem dinheiro para gravar, que na verdade
o dinheiro que ele pensou que seria suficiente não vai ser. Se ele se planejou, se ele olhou para a forma como ele estava organizando as suas finanças, isso não vai acontecer. Por quê? Vocês vejam que em junho tem ali um objetivo que é equipe, ou seja, é olhar para quais vão ser os músicos, qual vai ser o estúdio, quais vão ser os técnicos e a distribuidora das músicas. Então, em junho, ele já vai precisar saber quanto que vai ser o orçamento para cada profissional que ele vai precisar contratar. Então, em junho ele já tem essa resposta. Até setembro, ele precisa ter esse dinheiro para poder contratar esses profissionais. Ou seja, uma ação vai levando a outra. E para ele realmente conseguir esse objetivo de lançar o álbum dele até dezembro, ele vai precisar olhar para as finanças, para como ele está organizando o dinheiro da vida dele. Os exemplos que eu dei aqui são relacionados com a área musical. No módulo 1, eu falei que atualmente eu sou uma produtora que trabalha especialmente na área musical. Mas, se você é um profissional, se você é um artista que não é da área musical, o que eu quero é que você pegue essa ideia, pegue essa proposta e adapte para a sua realidade profissional. Pensando que, em termos de finanças, o que você precisa olhar é que você precisa organizar bem o dinheiro que você recebe hoje. Olhar e pensar de forma crítica qual que seria a melhor maneira de você administrar o que você recebe hoje. E aqui, independente de quanto você está recebendo, que você esteja recebendo pouco do seu ponto de vista, que você esteja recebendo pouco, mas que você olhe para a melhor forma de administrar esse dinheiro. E aí tem uma frase que eu acho bem interessante, que é isso. Para você administrar bem 10 mil, você precisa administrar bem R$ 1.000. Normalmente a gente pensa assim, ah não, quando eu estiver recebendo bem, quando o meu cachê for alto, aí vai ficar tranquilo administrar, porque eu vou estar recebendo muito. Mas, na verdade, a lógica de organização, ela independe do valor que você está recebendo. Então, se você hoje está recebendo R$ 1.000 por mês, você precisa olhar qual que seria a melhor maneira de você administrar esses R$ 1.000. Quando você estiver recebendo 10 mil, que você já tiver uma lógica de organização, vai ser muito mais tranquilo administrar bem esses 10 mil. Então, a proposta é que você faça o seu planejamento no início de cada mês, ou seja, pensa no seu mês e projeta quais são os gastos fixos que você tem, quais são os gastos variáveis, considerando algo como padaria, mercado, farmácia, quais são as entradas previstas, considerando os cachês dos projetos que você participa, as mensalidades das aulas que você dá e outras coisas que são de acordo com a sua realidade. E aí, você vai precisar atualizar esses quadrantes, atualizar a sua planilha a cada semana, ou seja, olhando para a semana que passou, para ver se surgiu algum gasto que você não tinha considerado antes, para ver se você realmente recebeu o que você tinha que receber, para ver se aconteceu algum imprevisto, alguma novidade, algum projeto que surgiu. Por isso que é importante que você projete o seu planejamento, pensando nas suas semanas, nos seus quadrantes, mas que ao final de cada semana você olhe e volte para poder atualizar o que aconteceu ali. E aqui, tempo, tempo, tempo. Ou seja, é preciso que você reserve um tempo para atualizar as suas planilhas, para atualizar os seus quadrantes. Eu falei algo em torno de 15, 20 minutos por semana. Veja o que faz sentido para você. É preciso também que você tenha paciência, porque pode ser que no começo seja um pouco mais difícil de você se organizar, entender aquela lógica de organização ali. Mas, falando da minha experiência como profissional, como autônoma, quando eu comecei a organizar as minhas finanças, pensando nos quadrantes, pensando nas entradas e saídas de cada semana, fez muito mais sentido e me dá hoje muito mais clareza sobre como eu me organizo, sobre como que vai ser o meu mês. Então, o que eu falo é que você tenha paciência para começar e ir aprimorando com o tempo. E é exatamente isso. O planejamento ele vai sendo aprimorado ao longo das semanas e dos meses. Por isso que você precisa reservar um tempo por semana e por isso que você precisa também ter paciência para ir aprendendo com o tempo.